Olha, filhotes, vocês estão vivos? No texto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro Abelardo, sobre a ética de Pedro Abelardo, sobre a fenomenologia do espírito do Hegel, sobre o método intuitivo e sobre o ensaio sobre os dados imediatos da consciência do Bergson. Então, vamos lá? Acompanhem-nos aí. Contra o nosso pensamento, alguns dizem que o ato do pecado é acompanhado de certo prazer que aumenta o próprio pecado, como acontece no ato sexual ou no ato de comer frutas que foram roubadas. Isso aí está na Confissões de Santo Agostinho. Mas essa objeção só deixaria de ser absurda se pudessem nos convencer de que o prazer carnal é em si mesmo um pecado e que só poderíamos ter prazer carnal quando pecamos. Se fosse assim, as pessoas casadas estariam no pecado quando têm prazer carnal, e quem achasse que uma fruta é saborosa também pecaria. Então, até Deus seria culpado, ele que é o Criador tanto dos alimentos como dos corpos. Afinal, como ele nos daria alimentos para comer, se fosse possível comer sem pecar? Teria ele mentido para nós, fazendo que o homem se unisse a uma mulher e que comêssemos comidas deliciosas, tal como ocorreu sem pecado desde o primeiro dia de nossa criação no paraíso, para que depois ele nos acusasse de pecado sem termos ultrapassado o limite da autorização que ele mesmo nos deu? No entanto, há quem ainda faça a seguinte objeção: o ato sexual dos esposos e o consumo de alimentos saborosos são permitidos desde que não haja prazer. Respondo que, se for assim, aquilo que é autorizado é totalmente impossível e que a autorização mesmo é absurda, pois aquilo que ela autoriza é simplesmente realizável. Para mim, a resposta é evidente. O prazer da carne está de acordo com a vida natural. Não é um pecado. Também não é um pecado sentir o prazer que pertence radicalmente ao ato da carne. Esse aqui é o Pedro Abelardo, ele que, na época em que ele viveu, os professores eram obrigados a ser celibatários, não podiam casar. Ele acabou se envolvendo com uma aluna sua, a Heloísa, e depois disso acabou se arrependendo, se castrou, né, cortou o próprio bingolim, foi para um convento, né, vivia completamente afastado por da aula, enquanto a Heloísa foi para outro, mas os dois ficaram correspondendo, mantendo correspondência até o fim da vida de ambos, né. Então esse trecho aqui está na Ética Seu Liber, que Dicitur Nos Tipsum, da Ética de Pedro Abelardo. Né? Ética, o livro chamado Conhece a Ti Mesmo, que é uma tradução para o português, né, de quem traduziu. A opinião de grande parte das pessoas se prende rigidamente à oposição entre o verdadeiro e o falso. O botão desaparece no desabrochar da flor, e pode-se dizer que é refutado pela flor. Igualmente, a flor se explica por meio do fruto como um falso existir da planta, e o fruto surge em lugar da flor como uma verdade da planta. Essas formas não apenas se distinguem, mas se repelem como incompatíveis entre si. Mas a sua natureza fluida as torna ao mesmo tempo momentos da unidade orgânica do todo. É a realidade dialética da própria realidade, né? É na qual não somente não entram em conflito, mas existe tão necessariamente quanto a outra. E é essa igual necessidade que unicamente constitui a vida do todo. Aqui é a oposição, o motor da história dialética, né? A negação do momento anterior e a afirmação do momento seguinte, e isso constantemente. A oposição de ideias para o Hegel é o motor da história. O movimento dialético é esse negar-se constantemente, essa oposição, essa contradição que vai fazendo com que tudo se desenrole ou se desdobre no tempo do todo. Isso está na obra A Fenomenologia do Espírito do Hegel, né? Tradução do Henrique Lima Vaz. Vimos que o método discursivo dá uma passo para chegar à verdade sobre um assunto. Mesmo no raciocínio dialético, no qual o pensador praticamente já sabe a conclusão que pretende obter e escolhe as premissas que a justificam, o procedimento é indireto, quer dizer, passa por etapas até chegar ao seu objeto. O termo objeto aqui não significa uma coisa que está fisicamente na natureza e que podemos tocar, manusear. Em filosofia, de modo geral, objeto significa, além das coisas físicas, todo o conteúdo captado pelo pensamento, pelo sujeito. Tal significado se entende pela raiz da palavra latina que deu origem ao objeto. Objeto, ou seja, aquilo que está posto diante de nós, da nossa consciência. Não necessariamente na nossa frente, mas diante da nossa percepção. Pode ser físico ou apenas mental. Então, uma coisa física pode ser chamada de objeto. Também uma emoção, um raciocínio matemático, um pensamento, uma ideia, uma recordação. Realidades que não podem ser tocadas. São igualmente objetos, conteúdos do pensamento. O que é uma objeção? Um argumento contrário. Refutado. O que é refutado? Descartado, abandonado, considerado falso. O que é repelir? É afastar. O que é incompatível?
é que não pode ser combinado, que não pode existir ao mesmo tempo que outra coisa. O que é fluido? Algo leve, suave, que escorre. O que é orgânico? Algo vivo, conjunto de partes relacionadas entre si, formando um todo vivo. Por isso costuma-se dizer que o método discursivo chega aos poucos ao seu objeto, dá passos até ele. O Bergson dizia que a gente fica rodeando e se afastando cada vez mais do objeto ao discursar sobre ele. Já o método intuitivo começa diretamente pelo objeto, começa pelo que se põe no horizonte de nossa percepção. O método intuitivo não constrói seu objeto, mas o analisa, decompõe, desconstrói, né? Até descobrir os elementos que formam objetos sobre os quais não resta dúvida. A fim de reunir os diferentes procedimentos que partem do próprio objeto, falaremos aqui de modo geral do método intuitivo, da intuição. Essa expressão se baseia no termo intuição, nome que se dá à relação direta com o objeto. O termo intuição, por sua vez, origina-se do verbo latino intuo, que significa ver. Intuição é ver, né? Estar diante de. Podemos observar assim que intuição significa mais do que pressentimento ou instinto, como muitas vezes entendemos em nosso dia a dia, né, no senso comum, no modo cotidiano de pensar e falar. Esse modo nasce justamente do uso filosófico que indica um tipo de compreensão imediata, sem intermediário, um conhecimento direto das coisas, sem intermediário, ou seja, da razão dos sentidos. A fim de retratar os possíveis sentidos da intuição, costumamos falar de intuição sensível, ligada ao que é captado diretamente por meio dos 5 sentidos, e intuição intelectual, referente ao que é percebido diretamente pela inteligência humana, diretamente pela nossa razão, né? Sem intermediários. Por exemplo, ao ver e diferenciar uma árvore e um ser humano, tem-se uma intuição sensível. O mesmo ocorre quando vemos a maciez da poltrona em que nossas costas estão apoiadas ou quando vemos a doçura de uma bala em nossa boca. Já quando entendemos imediatamente a frase, o dobro é maior do que suas partes, ou uma coisa não pode ser e não ser o que ela é ao mesmo tempo, temos ainda uma intuição intelectual. Observamos por esses exemplos que a visão é tomada como metáfora final. Ninguém vê fisicamente a maciez da poltrona ou a doçura da bala. Nem é verdade da frase sobre o dobro ou sobre o ser e não ser algo ao mesmo tempo. Como a visão é o sentido que oferece mais informações sobre as coisas, usamos a metáfora da visão para indicar essa operação em que, sem raciocínios, ou seja, sem discurso, percebemos algo diretamente, percebemos a presença do objeto, do conteúdo que se põe diante do nosso pensamento. Um relógio de pêndulo. Quando observamos um relógio, não constatamos o tempo, pois o tempo medido pelo relógio corresponde às divisões que nós estabelecemos por convenção para medir o movimento da realidade. A real percepção do tempo depende do modo como cada pessoa conecta-se com a realidade. Em uma viagem, por exemplo, uma pessoa que se distrai com a paisagem não vê o tempo passar. Já uma pessoa que fica mal-humorada com a demora considera o tempo longo demais. Quando coisas passadas continuam vivas em nós, estão vivas, são presentes. O verdadeiro tempo, então, é o do relógio que se vive interiormente na intuição do agora. Se prestarmos atenção no exemplo que acabamos de dar a respeito da intuição da frase uma coisa não pode ser e não ser o que ela é ao mesmo tempo, constataremos que ela corresponde ao princípio de não contradição, o princípio da lógica. Já apresentamos ao tratar dos princípios que orientam a lógica da dedução no método discursivo. Essa correspondência mostra que os métodos intuitivo e discursivo não se opõem nem se excluem necessariamente. São diferentes e podem ser combinados em uma mesma filosofia. Aliás, o filósofo Aristóteles, organizador da lógica silogística, defendia que o princípio de não contradição é evidente ou compreensível, visível, tão logo se apresente a inteligência humana. Não precisa de mediações, né? Ele é imediato, ele é intuitivo. Outro exemplo bastante forte de uso do método intuitivo foi dado pelo filósofo Henri Bergson, que viveu de 1859 a 1941. Mais próximo a nós, no tempo, né, o Bergson chegou a defender que a intuição é o verdadeiro método filosófico, pois escolhe ou capta a realidade tal como ela é. Segundo Bergson, há uma diferença entre a atividade cognitiva, que separa a realidade em partes, né, analisando-a, e a atividade intuitiva, que vê ou constata a realidade dela mesma, de forma íntegra, completa, como um todo, e de forma imediata. Os cientistas, por exemplo, e mesmo todas as pessoas em sua vida cotidiana costumam olhar para as coisas da realidade e considerá-las como unidades que podem ser entendidas, controladas, melhoradas, administradas. Os filósofos imediatos dão-se conta, segundo Bergson, de que as coisas tomadas separadamente não são realmente vistas naquilo que elas são. Manifestações de um todo unido em constante movimento, em constante criação e recriação, num fluxo ou numa corrente semelhante à correnteza de um rio. Em nossa atitude cotidiana e na atitude científica, as coisas parecem paradas,
pois estamos acostumados a isolá-las para melhor administrá-las. No entanto, se confiássemos em nossa visão direta e se não pensássemos no melhor modo das coisas, perceberíamos por um fundo misterioso que as une intimamente como as gotas que compõem a água do rio. O pensamento assim separa o que é unido na realidade. O papel da filosofia, de acordo com Bergson, estaria em ir além da atividade do próprio pensamento, ultrapassando as identidades estáticas ou paradas que damos às coisas a fim de chegar ao movimento que vemos, mas não enxergamos. Também o filósofo René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, adotou o método intuitivo, vivendo em um contexto de profundas mudanças políticas, filosóficas, científicas, religiosas e geográficas. O Descartes procurava reinaugurar a filosofia por meio de algo que não deixasse espaço para dúvidas. Iniciou então por uma recusa de tudo que havia aprendido com filosofias anteriores, e mesmo de dados naturais dos sentidos que, no seu dizer, podiam ser duvidosos e enganosos. Era o caso do conhecimento obtido por meio dos 5 sentidos, afinal, podemos nos enganar nos 5 sentidos. Podemos ver uma pessoa que se aproxima e pensar que é Pedro, quando na verdade é João. Não temos certeza sequer de que existimos, pois podemos estar em um sonho ou ser vítimas de um ser maior do que nós e que nos engana, fazendo-nos crer que existimos quando na verdade não somos mais do que a imaginação desse ser. No entanto, mesmo quando nos enganamos, precisamos de um pensamento. Quer dizer, para nos enganarmos temos de pensar, e para pensar precisamos existir. Ora, se podemos nos enganar, então pensamos. E, se pensamos, existimos. Daí vem a famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Né? Posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Então, penso, logo existo. A única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento. O pensamento torna-se, então, objetivo evidente, aquilo que é evidente, do qual pode partir a filosofia, segundo o filósofo francês. Ele esclarece a evidência do pensamento porque a decompõe na possibilidade do engano e, a partir dessa evidência, ele reconstrói a filosofia. Poderíamos responder que a evidência da qual Descartes parte não é exatamente a do pensamento, mas a da possibilidade da dúvida. No entanto, Descartes responderia que justamente a possibilidade da dúvida é já a evidência do pensamento, é a manifestação do objeto ou a sua intuição. Sem mencionar os inúmeros pensadores que associaram o método intuitivo ao método discursivo, poderíamos citar apenas alguns que deram ênfase ao método intuitivo, que foi Johann Gottlieb Fichte, que viveu de 1762 a 1814, o Mendelbiran, que viveu de 1766, Friedrich Schelling, que viveu de 1775 a 1854, o Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860, o Wilhelm Dilthey, que viveu de 1873 a 1911, o Edmund Russell, que viveu de 1859 a 1938, entre tantos outros na história da filosofia. Então, quando acompanho com os olhos o mostrador de um relógio ou o movimento do ponteiro que corresponde às oscilações do pêndulo, não meço a duração como acreditamos que acontece. Eu me limito a contar simultaneidades, o que é bem diferente. Fora de mim, no espaço, só uma posição única do ponteiro do pêndulo, pois não resta nada das posições passadas. Dentro de mim, no entanto, percorro um processo de organização e de penetração mútua entre os fatos. Esse processo constitui a verdadeira duração, é um conceito fundamental na filosofia do Bergson. E porque eu duro dessa maneira que eu represento para mim mesmo aquilo que chamo de variações passadas do pêndulo exatamente no momento em que perceba sua variação atual. Mas façamos o exercício de suprimir por um instante o eu que pensa essas variações consideradas sucessivas. Só haverá uma variação do pêndulo, uma única posição mesma desse pêndulo, portanto não haverá duração. Façamos agora o exercício de suprimir o pêndulo e suas variações. Só restará a duração variada do eu. Sem momentos exteriores entre si, não haverá relação com números, assim, em nosso eu, a sucessão sem exterioridade recíproca. Fora do eu, há exterioridade recíproca sem sucessão. A exterioridade recíproca porque a variação presente é radicalmente diferente da variação anterior, que não existe mais. E a ausência de sucessão porque a sucessão existe somente para um espectador consciente que rememora o passado e justapõe as duas variações, os seus símbolos em um espaço auxiliar. Ora, entre a sucessão sem exterioridade e a exterioridade sem sucessão produz-se uma espécie de troca, muito parecida ao que os físicos chamam de endosmose. Por essa razão, vemos que é equivocada a ideia de que há uma duração interna sem variações, que seria parecida com o que acontece no espaço, onde os momentos idênticos seguiriam uns aos outros sem se penetrar. Está na obra Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, do Henri Bergson. O que é o pêndulo, né?
peso ligado por um fio ou por uma fina barra de ferro, o mecanismo de um relógio que se movimenta da esquerda para a direita e vice-versa pela força da gravidade, movimentando o mecanismo, né, o relógio. Bergson se referia a um relógio antigo movido por pêndulo. Hoje são bem mais raros, né? Os digitais hoje têm tomado conta, mas ainda existem os relógios movidos a pêndulo, né? O que é simultaneidade? É a característica das coisas e eventos que acontecem conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer os 326 inscritos no nosso canal, agradecer aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, o seu dislike e o seu comentário. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.